A gente está acompanhando desde logo as primeiras horas do dia de hoje, desta terça-feira, a operação no Rio de Janeiro, a Operação Contenção. E a gente continua neste assunto e vamos conversar agora com André Santos Pereira, delegado de polícia do estado de São Paulo, especialista em inteligência policial e segurança pública. Oi, doutor, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui à Hora News, viu? Muito boa tarde a todos. Doutor, desde cedo estamos acompanhando, então, aí a Operação Contenção. Os policiais foram para as ruas hoje para cumprir 100 mandados de busca e apreensão. 81 suspeitos foram presos. Como funcionam essas operações? Eles ficam na rua até cumprir todos ou retornam? Tem um prazo para retornar? Porque, pelo visto, não tem previsão para terminar tão cedo, é isso? Olha, essa é uma operação e é aquilo que nós falamos no sentido técnico de uma operação de repressão qualificada, ou seja, há uma investigação policial realizada pela Polícia Judiciária, Polícia Civil, neste caso a Polícia Civil do Rio de Janeiro, no momento de realizar essas prisões, o cumprimento dos mandados, a Polícia Militar trabalha de forma integrada e os policiais, sim, vão às ruas para cumprirem esses mandados e eles vão retornar a partir do momento em que todos os mandados tenham sido cumpridos. Em algumas oportunidades, as forças policiais conseguem localizar os alvos dos mandados, em outras oportunidades não conseguem, mas as investigações continuam até que essas pessoas sejam presas. Entendi, doutor. Olha, a gente está acompanhando essas imagens, essa fumaça no Rio de Janeiro, vários pontos de retaliação, já era esperado isso? Quanto tempo de planejamento a polícia tem para fazer uma operação deste tamanho? Porque, assim, essa retaliação também já é esperada, tem que contar neste planejamento da operação? As perspectivas de confronto, elas são previsíveis, sim, principalmente num cenário como o cenário do Rio de Janeiro, em que existem áreas conflagradas. O que é que significa isso? Áreas dominadas, territórios dominados pelo crime organizado. Portanto, existe essa previsibilidade de confronto, os policiais se preparam para isso, mas existem as variáveis incontroláveis no meio de uma operação como essa. E, neste ponto, a gente cita de início as mortes dos policiais e os policiais feridos, né? Desde já nós nos solidarizamos com as famílias dessas vítimas, que são esses policiais que estavam ali cumprindo o seu dever e que, mesmo com o risco da sua própria vida, e neste caso se consolidando aí a morte de policiais, eles atuam de maneira heróica, e que, infelizmente, a gente tem que contabilizar essas mortes dos policiais e os policiais feridos. De outro lado, você tem traficantes que também foram contidos, né? E tem a própria população, que é a parte vulnerável nessa história toda, tendo em vista aí enfrentarem essa situação de viverem amordaçadas ou até mesmo ameaçadas e sofrerem violência o tempo todo por parte do crime organizado. E quando o Estado atua com força e há efeitos colaterais em razão de atuações dessa natureza. Entendi. 81 suspeitos foram presos, doutor. Como é feita a identificação agora de todos esses suspeitos? Obviamente que a gente já tem um trabalho prévio em relação à identificação desses criminosos. Um inquérito policial, quando ele é feito, ele é muito bem organizado e a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, para que recebam um mandado por parte de um juiz e com uma manifestação do Ministério Público, tem que entregar elementos, indícios, provas relacionadas ao cometimento de crimes. Portanto, esse trabalho já foi feito previamente. Todo mandado que é expedido pela Justiça parte de um trabalho da Polícia Judiciária, Polícia Civil. Neste caso aí, nós temos um exemplo dessa natureza. E os alvos, eles precisam estar todos identificados e com
os locais, os endereços em que podem ser encontrados, também ali demonstrados nos autos do inquérito. Portanto, esse trabalho é feito previamente e quando esse mandado vai ser cumprido, é um momento de você fechar ali mais elementos relacionados aos crimes praticados por essas pessoas e depois encaminhar tudo para o Poder Judiciário para que a gente tenha um processo judicial e a condenação desses criminosos. Doutor, até agora são 64 mortos. Quantos dias, né, para identificar todas essas pessoas e indicar se elas são suspeitas ou não de crimes? Só uma observação, talvez não 64 mortos, ou não é este número que nós temos ainda, né? São 4 mortos. São 4 policiais e 60 mortos, isso. 4 policiais mortos e 60 outras pessoas. Existe a possibilidade aí de haver uma investigação ainda mais robusta após uma operação dessa natureza, né? Nós temos, de fato, uma situação e um cenário de guerra no Rio de Janeiro e isso fica demonstrado por esses números. Isso não é de agora, nós tivemos o histórico já das UPPs implementadas no Rio de Janeiro, lá em 2008, tivemos grandes operações realizadas também nessa esfera e a solução para esse problema do Rio de Janeiro, eu acredito que está longe de chegar. Existe uma disputa também no campo político, né? Um jogo de empurra-empurra de responsabilidades. E num momento como este, a gente necessita de equilíbrio das autoridades e de um apoio incondicional dessas autoridades aos policiais que estão ali desenvolvendo o seu trabalho. Doutor, foram apreendidos 75 fuzis e 2 pistolas. A gente não pode deixar de comentar aqui qual é o trabalho que a polícia faz, não é mesmo, para combater o uso de armas de guerra. Retirar, apreender 75 fuzis é um baque para a organização criminosa, é um grande desfalque, vamos dizer assim? Sim, é um trabalho extremamente importante, é uma ação muito eficaz nesse sentido, mas nós vamos ter uma possibilidade de renovação desse arsenal em razão da continuidade dessas organizações criminosas. Nós temos medidas sendo realizadas de maneira pontual, neste caso, mas existe a perspectiva dessas organizações criminosas, assim como nós observamos ao longo da história, de elas se recuperarem e outras organizações criminosas atuarem naquele local e termos esse tipo de armamento retornando para esse território. E nós vemos também, né, numa operação como essa, e já de algum tempo, o diferencial da utilização de drones por parte dos criminosos. Então, a gente vê um aperfeiçoamento do crime organizado com táticas, de fato, de operações e de posturas de guerra ou de guerrilha. Então, o cenário é muito, muito preocupante em relação ao Rio de Janeiro e a gente vê medidas como essas sendo adotadas, sendo muito bem realizadas na medida do possível, com variáveis, como eu disse, incontroláveis no ambiente operacional e a gente espera ter medidas efetivas para que esse problema do Rio de Janeiro seja solucionado. Excelente, doutor André. Agora me diz uma coisa, como que a tecnologia pode ajudar em operações como essa que a gente acompanha no Rio de Janeiro, a Operação Contenção? Como que a tecnologia ajuda? A tecnologia surge como um elemento extremamente importante, principalmente no trabalho de investigação, no trabalho da inteligência, na coleta de dados, de evidências, para que esses criminosos sejam identificados, os locais em que eles estão sejam precisos, de fato, no levantamento para o dia da operação. A gente vê resultados aí já de 81 suspeitos presos, isso demonstra uma efetividade desse trabalho investigativo e a tecnologia certamente contribuiu para que esse resultado fosse alcançado. Mas, ao mesmo tempo em que a tecnologia é utilizada pelo Estado de maneira lícita, você tem, de outro lado, as organizações criminosas também fazendo uso das tecnologias, o uso para o mal da tecnologia,
Então, é um embate aí extremamente complexo e cada vez mais as polícias precisam trabalhar nesse aspecto de se qualificarem para utilizarem a tecnologia em busca desses resultados. Doutora, a operação aconteceu nos complexos da Maré e da Penha. Há possibilidade, dentre esses presos, estarem outros presos por outras pessoas suspeitas de outros crimes? Por exemplo, um suspeito de participar, de colaborar, na verdade, com a morte do Gritzbach aqui no aeroporto de Guarulhos, ele estaria escondido no complexo da Penha. Será que ele pode estar entre esses detidos? O Cauê. As organizações criminosas têm capilaridade. Numa operação como essa, você vai ter os resultados em breve sendo divulgados pelas forças policiais daquilo que está comprovado, daquilo que foi realmente identificado como a verdade em relação a essas pessoas detidas. Portanto, existe essa possibilidade, sim, de uma capilaridade de diversas organizações criminosas estarem envolvidas em todo esse cenário e as investigações serão aprofundadas. Cada indivíduo que foi detido, neste momento, está passando por um processo ali de investigação dentro de um inquérito policial e as condutas de cada uma dessas pessoas será identificada, inclusive as condutas praticadas agora, neste momento, em que elas podem ser autuadas em flagrante, pela utilização das armas de fogo, pelo tráfico, por droga que seja encontrada em sua residência ou até mesmo pelo assassinato dos policiais que faleceram neste confronto. E também a sua vida pretérita, identificar o que é que essas pessoas, esses criminosos, realizaram no passado. Então, nessa perspectiva, tudo vai ser consolidado dentro do inquérito policial, pelas investigações, e a polícia vai entregar esses resultados o mais breve possível. Doutor, foi preso Nicolas Fernandes Soares, operador financeiro de Edgar Alves de Andrade, conhecido como DOCA. E hoje o Disque Denúncia divulgou um cartaz oferecendo recompensa de R$100 mil para quem der informações sobre o DOCA. Doutor André, eu te pergunto, como é feito este trabalho? Como funciona este sistema, não é mesmo, de divulgar um cartaz, procurando uma pessoa? Quando vocês recebem a informação, como que vocês recebem? Como funciona esse sistema para saber se está certa a informação que a pessoa está falando, se sabe ou não sabe o local do foragido? Como funciona esse sistema do Disque Denúncia? Olha, a polícia trabalha de acordo com as evidências, então se estabelece uma prioridade de alvos, que é como, na linguagem técnica, nós identificamos aquelas pessoas que estão sendo procuradas pela polícia. Então, se identifica, se coloca alguma prioridade em relação a determinados alvos e, a partir desse momento, com a publicização de operações como essas, as informações começam a chegar. E aí há um filtro, obviamente, em relação a essas informações. Existem muitas informações que são dadas e que não têm um lastro de verdade, e a polícia consegue identificar, de acordo com aquilo que foi repassado, o que é que tem uma possibilidade de maior veracidade. Então, as prioridades vão sendo definidas de acordo com essas informações, de acordo com aquilo que vai sendo identificado pelos policiais, que trabalham de maneira muito qualificada, e é um trabalho complexo, que demanda técnica, experiência e muita dedicação. Então, a partir disso, as prioridades são definidas e aí sim repassa-se as informações para um disque denúncia ou até mesmo para anunciar determinado alvo como uma prioridade, estabelecendo assim até mesmo uma recompensa para que esses criminosos sejam presos o mais rápido possível. E é óbvio que a gente tem aí, quando isso é definido, um patamar hierárquico dentro de organizações criminosas, em que esses indivíduos exercem suas atividades
e, a partir disso, a polícia define suas prioridades. Entendi. Doutor, agora, existe uma troca de experiências entre os policiais, entre os estados, né? O senhor está aqui em São Paulo, existe uma troca de experiência com os policiais do Rio de Janeiro, como é? Existe sim um trabalho integral entre as forças policiais do Brasil inteiro. É óbvio que esse sistema precisa de aperfeiçoamento, isso passa também por alterações legislativas e muito também pelo aspecto de cooperação entre os entes políticos, entre os atores políticos, né, em relação a essas parcerias. Os policiais, eles são vinculados aos governadores dos estados, então, dentro dessa perspectiva, você tem essa necessidade de articulação entre os governadores, entre os órgãos policiais, para que essas informações fluam da melhor maneira possível e que o foco seja o resultado no desmantelamento dessas organizações criminosas. Esse trabalho é feito, mas a gente precisa avançar ainda mais, principalmente com mecanismos do ponto de vista legislativo, para que isso fique sacramentado até mesmo como determinação no âmbito da atuação das polícias e no âmbito da atuação dos estados. Doutor, eu queria saber o seguinte, aqui em São Paulo, né, a gente tem uma outra facção que atua no estado. As operações que são feitas aqui em São Paulo também são grandes quando acontecem, mas existe uma diferença entre, principalmente, o armamento entre as duas facções, de como é feita? Existe uma diferença neste planejamento entre as ações, eu digo, entre as operações de São Paulo e do Rio de Janeiro? Existe sim uma distinção, mas muito em razão da atuação de cada organização criminosa. A organização criminosa aqui do Estado de São Paulo, que nasceu no Estado de São Paulo, o primeiro comando da capital, tem uma atuação distinta da atuação que é realizada pelas organizações criminosas que nasceram no Rio de Janeiro, e isso pode ser explicado por diversos fatores. Pela própria configuração do Estado de São Paulo, pelo desenvolvimento das atividades econômicas e pela trajetória dessas organizações criminosas. No Rio de Janeiro existem, como eu disse, áreas conflagradas, territórios inteiros dominados pelo crime. Em São Paulo, nós podemos dizer que há o início de regiões conflagradas, mas a polícia aqui no Estado de São Paulo consegue adentrar nessas regiões, óbvio que com a possibilidade de confronto, mas isso é bem mais reduzido do que o cenário que se apresenta no Rio de Janeiro. Então, você tem distinções e particularidades em cada estado, em razão de cada organização criminosa que atua naquele território, e a atuação das forças policiais é de acordo com esse cenário, com esses diagnósticos apresentados no âmbito do trabalho das polícias. Entendi, doutor André. Agora, sim, São Paulo tem uma facção dominante, e o Rio de Janeiro, né, o que difere aí é que tem várias, não é mesmo? Como que um planejamento... Como assim? Como é que eu posso dizer? De que maneira o planejamento dessas ações, como a de hoje, o que interfere a como eu vou dizer assim, que São Paulo só tem uma facção, só tem não, né? Tem uma facção dominante, no Rio de Janeiro tem várias facções. Isso interfere no planejamento? É isso que eu quero perguntar para o senhor. Perfeito. Essa perspectiva é interessante, principalmente pelo fato de que nós temos que deixar algo muito claro. A organização criminosa, ela é violenta e ela é prejudicial à população em todos os aspectos, em todos os locais, independentemente da maneira em que ela atua. Toda a organização criminosa parte do princípio básico de uma sobreposição pela violência. Portanto, as organizações criminosas que atuam no Rio, a organização criminosa que atua em São Paulo e outras que também atuam em São Paulo, tem isso como um pressuposto, ou seja, agir fora da lei e agir de maneira violenta. Mas de acordo com a perspectiva e com a configuração do ambiente para a prática dos crimes, elas
vão se adaptando. Aqui no estado de São Paulo, você tem o desenvolvimento de uma atividade econômica muito pujante. Essas organizações criminosas que atuam em São Paulo têm um foco muito voltado para o tráfico de drogas, para a infiltração em ambientes lícitos, como a lavagem de dinheiro por meio de atividades que, a princípio, são lícitas e que são utilizadas pelo crime organizado. E no Rio de Janeiro isso também não é diferente, mas você tem um histórico no Rio de Janeiro de dominação de território. A gente vê que aqui no estado de São Paulo não existe uma característica muito forte nesse sentido e que as organizações criminosas aqui no estado de São Paulo, elas são muito voltadas para as atividades econômicas e nem tanto pela dominação de determinado território. E as forças policiais agem de acordo com a configuração e com a necessidade. Existe o trabalho de polícia judiciária aqui no estado de São Paulo, realizado pela Polícia Civil, que atua conhecendo a organização criminosa que está infiltrada aqui no nosso estado, e ela vai, obviamente, realizando operações pontuais para a identificação e prisão desses criminosos. No Rio de Janeiro, você já tem esse cenário distinto de um território inteiro sendo dominado e o trabalho se torna ainda mais complexo num cenário como esse que nós estamos vendo aí pelas imagens. Doutor, agora me diz uma coisa, a gente viu hoje que os bandidos usaram drones para atacar a polícia, e isso é uma tática usada em guerra, né? Por exemplo, na guerra da Ucrânia isso acontece. Essa nova forma de atacar a polícia mostra uma escalada no poder bélico dos criminosos da facção? Sem dúvida, você vê então a escalada, como você bem falou, do poderio bélico dessas organizações criminosas. Lá atrás a gente viu essas organizações introduzindo fuzis para o confronto com as forças policiais. Agora a gente vê elas utilizando drones. Existem táticas de guerrilha que também são implementadas em territórios como esses, como barricadas, tocar fogo em determinado ambiente para dificultar o trabalho policial. Então nós vemos de fato um cenário muito preocupante, já não é de hoje, e nós vemos esses novos elementos sendo implementados e existindo também uma necessidade de regulamentação, né, desse tipo de objeto e que está sendo utilizado, portanto, para a prática de crimes. Existem projetos de lei sendo debatidos no Congresso Nacional, mas nós vemos sempre o poder público um passo atrás da atuação dessas organizações criminosas. O senhor falou das vias fechadas, das barricadas. Agora, a geografia do Rio de Janeiro também favorece aí para a atuação, para o domínio das facções, dominar o território? O território é um elemento importante, mas eu não diria que é um elemento primordial. Você poderia ter áreas planas, como existem áreas planas que também são dominadas por determinadas facções, em que as dificuldades se apresentam de maneiras distintas ali naquele campo operacional. Nós vemos esse cenário do Rio de Janeiro como uma área muito populosa, portanto, você tem aí a grande massa da população de trabalhadores, de pessoas que acordam cedo, que vão dormir tarde trabalhando, estudando, realizando suas atividades lícitas, mas com criminosos infiltrados dentro dessas comunidades, subjugando as pessoas que moram naquela localidade e utilizando o território de acordo com as suas necessidades para a realização dos crimes. Portanto, quando a polícia atua, ela enfrenta todas essas dificuldades e a gente vê que a polícia do Rio de Janeiro é uma das melhores polícias do mundo por atuar exatamente dentro de um contexto complexo como esse, e nós vemos a necessidade aí, de fato, de uma atuação mais consensual, eu diria que a palavra é essa, por parte das autoridades públicas. Não dá para uma esfera de poder ficar atribuindo a culpa para outra esfera e, no meio desse contexto
preocupante, conturbado e até mesmo de caos, a população sofrendo. Então, a gente visualiza que essas dificuldades precisam ser enfrentadas com muito equilíbrio. Entendi, doutor. Agora me diz uma coisa, como eu disse para o senhor, 75 fuzis foram apreendidos, 2 pistolas. Essas armas apreendidas, elas podem futuramente, a partir de uma ordem da justiça, essas armas podem ser utilizadas pela polícia futuramente? Sim, as armas podem ser utilizadas, mas a gente sempre deixa claro que as polícias precisam trabalhar com recursos tecnicamente eficazes, e eu diria que a utilização dessas armas pela polícia não é o mais indicado. A polícia precisa trabalhar com armamento moderno, com armamento novo, com armamento que funcione e que a gente não precise utilizar desses recursos que já foram retirados do mundo do crime. Esses recursos, acredito eu, precisam ser destruídos, e óbvio que a polícia precisa também atuar em sua plenitude em relação a um respaldo técnico, jurídico, por parte do poder público, e que alterações legislativas precisam ser feitas no sistema de persecução criminal brasileiro, para que a gente tenha mais celeridade nos processos, que esses criminosos fiquem presos de fato e que não saiam rapidamente aí das cadeias, né? Você vê a polícia trabalhando, nós temos aproximadamente já 1 milhão de presos no sistema penitenciário brasileiro. Você tem, somente aqui no estado de São Paulo, mais de 230 mil pessoas presas, e a polícia faz o seu trabalho, realiza com afinco o seu trabalho, 24 horas, todos os dias da semana, o ano inteiro, mas você vê na outra ponta um sistema de persecução criminal ainda moroso, que demora a ter o julgamento desses criminosos. Você tem um sistema de execução penal ainda com penas que são muito benéficas, ou até mesmo um sistema de garantias muito exacerbado para os criminosos. Então, a gente acredita que isso deve ser revisto, e as polícias precisam trabalhar com os recursos necessários, tanto os recursos materiais, recursos legais, ou seja, de leis que os protejam, e com recursos de valorização, porque esses policiais que atuam são, de fato, heróis e que não têm um tratamento, muitas vezes, adequado por parte do próprio Estado, em relação aos seus salários, em relação às suas escalas de trabalho, em relação aos seus planos de carreira, à sua saúde. Então, esse cenário precisa ser revisto, e a gente entende que esse é o ponto central do debate. A gente conversa com o André Santos Pereira, ele é delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. Só para encerrar a nossa conversa, doutor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor disse aí do trabalho da polícia. Hoje, cerca de 2.500 agentes estão trabalhando ainda, não é mesmo? Nesta operação que ainda não terminou, não tem hora ainda para terminar. Helicópteros blindados, apoio de várias unidades da PM, da Polícia Civil. Qual a importância? 81 suspeitos foram presos. Qual a importância de operações como esta de hoje, a Operação Contenção no Rio de Janeiro, para combater o tráfico de drogas? Primeiro, é uma mensagem clara para o crime de que o Estado existe e que ele está buscando reverter essa situação, principalmente essa situação das áreas conflagradas, ou seja, áreas dominadas integralmente pelo crime organizado. Então, é uma resposta que, de um lado, ela é muito positiva para demonstrar que o Estado é mais forte do que o crime, mas, de outro lado, a gente vai ter desdobramentos, avanços, discussões, e que medidas efetivas de continuidade para o enfrentamento a essas organizações criminosas sejam desenvolvidas. Essa operação não pode se tornar mais uma operação pontual, e a gente precisa ter, de fato, uma reviravolta nesse cenário do crime organizado no Rio de Janeiro e do Estado realmente dominando esse território, sem dar brecha para o crime organizado.
E, doutor, me diz uma coisa, quando faz um planejamento de uma operação tão grande quanto esta, tem que contar também com civis, né? Neste momento, agora às 5h18 da tarde, é um horário que as pessoas estão saindo do trabalho ou para sair do trabalho. Como que a polícia se programa e se divide, não é mesmo, para fazer a atuação na operação e também a segurança da cidade e das pessoas? Essa operação passou por um planejamento, então essas possibilidades de eventos e de horários, eles são previstos durante o planejamento. É óbvio que durante uma operação como essa, ocorrem variáveis incontroláveis, como eu disse, isso é natural em todo e qualquer planejamento, mas a gente acredita que as autoridades do Rio de Janeiro estão executando seu trabalho com muita seriedade, muita responsabilidade, e o que se espera também é a compreensão da população e que a população fique do lado certo, do lado do Estado que a protege e não tenha uma tendência de acreditar que o criminoso que domina o seu território é quem deve ditar as regras naquela localidade. Porque, como eu disse desde o início, o crime organizado ele é violento, ele não segue regras e as pessoas ficam subjugadas a essa violência e o Estado chega como um braço forte para fazer essa contraposição a esses criminosos. Eu conversei com o André Santos Pereira, ele é delegado de polícia do estado de São Paulo, especialista em inteligência policial e segurança pública. Doutor, muitíssimo obrigada por todas as informações que o senhor trouxe aqui para a gente no Hora News. Uma boa tarde para o senhor, viu? Que agradeço, uma boa tarde a todos.